Você quer aprender a fazer vários modelos de nécessaire com apenas uma medida de material? Meu nome é Patrícia, do Patrícia Leal Ateliê, e eu vou te ensinar a fazer. Fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá então aprender a pensar e fazer vários modelos de nécessaire com apenas uma medida de material? Eu vou usar por base o material sintético, combinado? É o material que eu tenho usado mais aqui no ateliê e em função disso existem várias técnicas e truques e dicas e pulos do gato que a gente acaba aprendendo na hora de modelar e de costurar também. A ideia hoje é pensar em alguns modelos de nécessaire que a gente possa fazer com uma medida de 25 por 25. Por que eu escolhi essa medida? Porque quando compramos o material sintético, seja na internet ou na própria loja física, a medida menor é de meio metro, independente da largura do material. Então, eu pensei que a base do nosso cálculo hoje seria o meio metro por 1,40, que é a largura base, né? Tem material que tem 1,20 m, tem material que tem 1,5 m, mas basicamente os sintéticos têm 1,40 m. Eu escolhi hoje dois modelos super simples pra gente, em função deles, pensar em outros modelos, ok? Eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, o primeiro, que é a nossa nécessaire comum, que tem a caixinha de leite, né, na base. Esse aqui, ele tem uma caixinha de leite de 2,5 e 3, para poder ficar com essa angulação aqui. E esse outro modelo, que é o modelo mais básico, né, ele não tem detalhe de recorte nenhum. É só o quadrado mesmo. As peças foram feitas com forro, né? O zíper, o cursor bonitinho. Isso tudo você vai agregar na hora de fazer. Por exemplo, aqui eu fiz ela, é o mesmo modelo, porém em telinha de nylon, né? Tanto um modelo quanto o outro com a mesma medida. Então fica uma coisa mais alegre. Você tem que definir isso de acordo com o seu público. Os materiais que eu vou usar hoje são um sintético com gravação e um forro de nylon emborrachado. Eu já deixei tudo separadinho aqui. Eu acho que é muito mais fácil trabalhar com organização e planejamento. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu fiz um vídeo que já está disponível no canal, que fala exatamente sobre isso. Como você se planejar para poder fazer com que o seu trabalho renda mais, tanto com tempo quanto na produção também. Então, se você quiser saber mais sobre esse vídeo, clica na tag aqui em cima que eu vou deixar disponível. Vamos costurar, gente? Eu vou pegar os exemplos que eu tinha feito, vou deixar aqui atrás e vou abaixar a câmera para poder mostrar as coisas com mais facilidade para vocês, tá bom? Como eu falei antes, a medida que eu escolhi para fazer hoje foi de 25 por 25. Isso é apenas uma sugestão, você pode fazer na medida que você quiser. Um dos motivos de eu ter escolhido essa medida de 25 por 25 é o rendimento dela num pedaço de material de 50 por 1,40, que é a base da largura, né? A medida de 1,40. Eu escolhi um material sintético com uma gravação super legal. É um material 08 com fundo em spam. Como ele tem um sentido, eu marquei aqui qual sentido que eu ia querer para costurar, para poder não correr o risco de fazer invertido por alguma distração. Eu separei também, já deixei cortado o forro na mesma medida. Aqui eu tô usando um nylon emborrachado, que tem aqui um lado mais brilhante e o lado
que tem a borrachinha, que é o lado que agarra normalmente na máquina, mas como eu uso a máquina industrial, isso não é um problema. E se você estiver fazendo a sua peça numa máquina doméstica e for o caso de passar alguma coisa para não grudar tanto, é só passar um olhinho ou então usar o pezinho de teflon, que aí ele não gruda. Já separei aqui o zíper numa medida maior do que a medida de 25, para a gente poder ter a facilidade de passar o cursor. E como é uma peça que não tem viés, ele tem que ficar com um pedaço maior para dentro para o cursor não cair, não sair durante o uso. Tenho aqui também a minha etiquetinha que eu fiz em Montana com o meu clichê. Não consigo focar, isso é muito ruim, mas é só para vocês terem uma noção. E aí, eu coloquei aqui um pedacinho de fita dupla face para posicionar ela e não correr o risco dela escapulir e ficar torta. E tenho aqui o cursor, já separadinho. Cursor simples, que eu vou usar aqui, sem muito detalhe. Separei, como são duas peças de mesma medida, porém, essa peça aqui é a que a gente vai fazer com caixinha de leite. E eu defini que eu quero uma caixinha de leite de 5 centímetros. Então, eu risquei aqui atrás para mostrar para vocês como que eu penso a medida da caixinha de leite, mesmo porque se eu quiser fazer o molde num papelão ou num papel para poder ficar mais fácil de produzir uma quantidade maior de peças, com essa medida aqui eu consigo fazer, com esse raciocínio, na verdade, eu consigo fazer qualquer medida de necessaire e de caixinha de leite. Eu medi, a peça tem 25, né? Eu medi a metade, marquei aqui a metade dela e com a medida de 5 centímetros de caixinha de leite na cabeça, eu imaginei que teria que ter 2,5 para cá e 2,5 para cá, correto? Na verdade, não. Porque se essa peça não tem emenda aqui no meio, deixa eu fechar para mostrar para vocês. Se essa peça não tem emenda aqui embaixo, essa medida aqui é diferente dessa medida aqui. Porque aqui eu vou ter a costura na lateral. Como o meu pezinho calcador, ele tem a medida de meio centímetro, então, eu tenho aqui uma medida de 3 centímetros, porque eu vou descontar meio da costura, então vai ficar com 2,5 por 2,5. Eu vim aqui no meu fundo, no meu avesso, e fiz esse risco e já cortei. Se eu quiser fazer uma caixinha de leite com 6 centímetros, então eu vou pensar que eu tenho que ter 3,5 e 3. Se eu quiser fazer uma caixinha de leite com 4 centímetros, eu tenho que pensar que eu vou ter que fazer uma caixinha de leite de 2,5 por 2. A altura aqui, que é onde não tem emenda, é a medida menor. E aqui, onde tem a costura na lateral, é a medida maior. Lembrando que eu tô fazendo esse cálculo em cima do meu pezinho, que tem meio centímetro, tá bom? Então, eu já deixei também um recorte de 25 por 25 com o dente da caixinha de leite, tanto no material principal quanto no meu forro. Aqui eu já posicionei a minha etiqueta, ela não está muito próxima da onde tem a caixinha de leite, porque na hora que a gente fizer a costura, ela vai ficar posicionada aqui na lateral, sem ficar muito perto da dobra, né? Eu coloco sempre do lado direito. Vocês estão vendo aí invertido em função do posicionamento da câmera. Vamos começar pela peça que é mais fácil, que é a outra, que não tem muito detalhe. É basicamente um quadrado. Eu vou pensar que ela vai dobrar aqui no meio, para eu poder posicionar a minha etiqueta. Eu coloquei aqui minha altura de 2,5, que é a altura da régua,
vou tirar a fita dupla face para poder posicionar ela de forma que ela fique bem retinha. Vou colocar aqui e vou passar uma costura na lateral toda dela. Tá vendo? Ela tá posicionada lá, então eu vou passar a costura. Eu gosto de começar pela parte de baixo da etiqueta, porque o ponto mais grosso que fica, ele fica para a parte de baixo. É uma questão só de hábito. Vamos costurar? Começando sempre com um ponto de retrocesso, mas é um ponto só. Eu sempre começo costura com retrocesso no início e retrocesso no final. E eu tenho o hábito também, já... eu acho que cada pessoa, aos poucos, vai descobrindo o seu jeito de costura, né? Então, além de começar sempre com retrocesso, um pontinho de retrocesso no início e no final, eu gosto de fazer uma costura de segurança quando eu vou unir duas peças. Eu vou puxar aqui o outro lado da linha pro avesso, as duas pontas, né, da linha pro avesso, para poder ficar mais fácil o acabamento. Pronto, veio, agora veio. E vou continuar a costura aqui. E vou mostrar pra vocês como que a costura fica bonitinha, sem muita emenda, tá vendo? Eu fiz só um pontinho de retrocesso, tanto no início quanto no final. Vou puxar aqui, ó, a outra ponta da linha pro avesso. Eu corto o excesso e queimo a pontinha da linha para ela não desfiar. Tá vendo? A costura ficou bem certinha e quase não dá para ver a emenda aqui embaixo. Se eu conseguisse focar ia ser bom, mas eu acho que deu para vocês visualizarem, né? Tá vendo? A costura tá bem certinha, a etiqueta tá bem posicionada. Aí, eu agora vou colocar o zíper. Lembrando que o lado da cremalheira fica pro lado certo do material. Eu vou deixar sobrando um pedacinho para um lado e um pedacinho pro outro. Vou juntar bem na beirada, tanto do zíper quanto do material sintético, e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui, para juntar os dois materiais. Retrocesso no início, retrocesso no final. Eu não puxo, não faço pressão para puxar o zíper assim não, tá, gente? Por quê? Porque quando você faz isso, ele tem uma certa elasticidade, você corre o risco do seu zíper ficar cheio daquelas ondinhas, porque ele tá esticado demais. Então, eu sou daquelas que gosta de acariciar os materiais. Então, eu acho que costura não é na base da pressão, não é na base do puxa, repuxa. É muito o carinho na hora de costurar também, sabe? Você não precisa fazer muito esforço, você não precisa fazer muita força para ter um bom resultado e um bom desempenho no seu material. Eu costurei aqui sem esforço nenhum. Por que eu gosto de fazer a costura de segurança? Para você não correr o risco de depois, na hora de juntar mais materiais, essas costuras ficarem tortas. Então, agora, com o zíper já preso no meu material principal, eu vou colocar aqui. Eu gosto de usar o lado brilhante do nylon emborrachado como o lado principal. Tem gente que gosta do inverso.
eu trabalho dessa forma. Então, o lado brilhante, ele vai ficar virado para o meu lado principal do material. Eu coloco aqui, juntinho da onde tem o meu tecido principal. E aí, sim, eu vou passar uma costura com a medida do meu pé de máquina. Eu não começo logo pela beiradinha, para não correr o risco dele sair da posição. Então, eu venho aqui para baixo um pouquinho, posiciono, faço um ponto de retrocesso, vou até lá na ponta e aí eu volto. Tá vendo? Eu não tô fazendo esforço nenhum para costurar. Ah, mas você tá usando uma máquina industrial. Não, é porque eu não preciso brigar com a máquina se eu estiver usando as ferramentas corretas, uma agulha certa, o pezinho calcador correto e que eu não estiver desesperada querendo brigar com a máquina. Ela é uma continuação do meu trabalho, então não adianta eu brigar com ela não, porque ela não é minha inimiga. Olha, eu vou mostrar para vocês. Então, agora eu fiz uma costura com o meu pé de máquina. Tá vendo? Ele tá batendo direitinho aqui o forro e o material sintético. Olha só, eles estão na mesma posição, alinhados. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou juntar o outro lado do zíper com a outra ponta do material principal e fazer uma costura de segurança. Por que que eu não descolo aqui os dois lados? Para poder ter a certeza de que o meu posicionamento do material principal vai ficar alinhadinho dos dois lados. E aí eu não corro risco de, na hora de colocar o cursor, a peça ficar torta. Tá vendo? Eu alinho aqui e faço aquela costurinha de segurança que eu mostrei antes para vocês. Olha só, bem na beiradinha, tá vendo que eu falei do alinhamento aqui, ó, dos dois lados, ele tá na mesma posição. Então, quando eu destacar e quiser colocar o cursor, eu não vou precisar ficar preocupada se o zíper tá no posicionamento correto e a boca da minha peça vai ficar torta. Então, feito isso, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Vou fazer duas alcinhas assim, ó. Tá vendo? Vai ficar com duas abas. O material principal já tá colado no zíper, já tá costurado no zíper. O material principal desse lado também. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro, fazendo essas duas alcinhas assim. E agora, usando a medida do pezinho de máquina, na medida certa dele. O ponto que eu uso sempre é o ponto número 4. Raramente eu mudo essa medida de ponto de costura. Existem muitas pessoas que fazem variação de ponto para acabamento, ponto para pesponto, ponto para costura interna. Para ficar mais fácil, eu me adaptei ao ponto número 4, é um ponto que eu acho que ele fica bom tanto internamente quanto externamente. E o acabamento fica muito bom. O tamanho do ponto não interfere no resultado da costura. Então, agora eu vou destacar o zíper e vou abrir essa peça e vou virar ela pro lado principal pra gente fazer uma costura de acabamento nos dois materiais. Então, eu vou puxar aqui, ó, tá vendo? As costuras estão certinhas, o material tá bem costurado, eu vou passar uma costura de acabamento aqui e aqui.
na costura de acabamento, eu gosto de usar meio pezinho de máquina, para não ficar uma costura muito longe, né, da união das duas peças. Da mesma forma como eu fiz aqui na etiqueta, tá vendo? Eu usei meio pezinho de máquina, e aí a costura ficou mais na beiradinha, ela fica mais bonita. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar de novo o zíper, passando o cursor 2 vezes. Primeira vez é para juntar e depois para posicionar o zíper no meio. Normalmente, a gente posiciona o zíper da direita para a esquerda. Como a minha etiqueta tá na minha direita, então esse é o lado que eu vou entrar o cursor, tá bom? Então, o cursor tá aqui posicionado no meio. E agora a gente vai vou fazer 2 alcinhas de novo, vou tirar o material principal de dentro do forro, porque o nosso acabamento vai ser interno. A gente vai deixar uma abertura aqui na lateral para poder desvirar a peça e depois é que a gente vai fechar. Vou queimar aqui a beiradinha do zíper para ele não desfiar. Nesse momento, você tem aqui a possibilidade de fazer vários modelos. Um deles assim, como é o que a gente vai fazer, que eu mostrei nos exemplos. E o outro é assim, com a costura do zíper no meio, como um estojinho. E aí, se você quiser, você pode fazer o acabamento com viés. Você pode posicionar ele com a boca mais pra cima, então ele ficaria assim. Então, tá vendo? Com uma peça, a gente já tem aqui 3 possibilidades de modelo diferente. O que a gente vai fazer agora é o da base, né? Mais comum, que é um envelope. Então, eu vou tirar aqui, ó, o material sintético de dentro do forro. E vou posicionar aqui a emenda aqui do meu tecido principal, junto com o outro lado da emenda, aqui assim, ó, emenda com emenda, para ficar com o encontro certinho. Vou prender com o meu clips, para ele não escapar. Vou fazer isso dos 4 lados, tá? E aí, a gente vai fazer uma costura aqui, 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 e nesse lado a gente vai fazer uma costurinha aqui e vai deixar uma abertura para desvirar. Lembrando que eu não costuro por cima do zíper. Eu chego com a minha agulha bem aqui, pertinho, bem próximo da emenda. E do outro lado, no lado do forro, eu faço a mesma coisa, mas eu paro bem aqui na beiradinha, para na hora de desvirar, ficar com um acabamento bom, tá? Então, vamos costurar. Então, ó, tudo costurado. E aqui o nosso espaço para poder desvirar. Vou abrir o cursor. E vou vir pelo lado principal, desvirando. Já aproveito e faço aqui o biquinho da ponta da peça. Fazendo uma beiradinha certinha aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Lembrando que se for colocar alguma coisa para ajudar a fazer isso, não pode ser nada que fure, para você não correr o risco de perder a sua peça bem no final. Aqui,
eu vou empurrar um pouquinho o zíper, beiradinha do zíper que fica internamente. Eu vou lá dentro com o meu dedo, vou sentir onde tá o zíper. Olha só como o encontro ficou bem certinho, tá vendo? As duas costuras e ele vai ficar aqui com a curvinha certa. O que eu vou fazer agora? Só costurar o pedacinho que ficou aberto pra gente desvirar no forro. Vou fazer a costura na máquina mesmo. Se você achar que é necessário, você faça costura invisível. Eu não sou muito boa, né? Admito nesse negócio de costura invisível. Tem gente que faz que você não sabe nem aonde é a emenda. Então, eu prefiro fazer aqui mesmo, que é onde eu domino. O ideal, inclusive, era fazer essa costura da mesma cor do material, porque aí ela nem aparece. Peça pronta. Tá vendo? Rapidinho eu fiz uma peça. Ela ficou com acabamento perfeito. E agora a gente vai pro passo a passo da próxima peça, que tem a caixinha de leite. O processo inicial de colocar o zíper de um lado, colocar do outro, juntar o forro, né? Fazendo primeiro a costura de segurança com o zíper e o tecido principal, depois passando a costura na medida correta, unindo o forro, é basicamente o mesmo. Então, eu vou fazer aqui e a gente volta daqui a pouco com o passo a passo para fazer a caixinha de leite. A primeira costura que eu faço é na lateral aqui do tecido principal e depois do forro, lembrando que eu vou deixar um buraquinho aqui para desvirar. E lembrando também que esse buraquinho aqui é menor, então tem que ter mais delicadeza na hora de fazer o desvirado, tá? Vou aqui juntar beiradinha com beiradinha aqui, conferir o posicionamento das emendas, da mesma forma que eu fiz no outro, tá, gente? Para o acabamento ficar bem certinho. Então, ó, feito as costuras nas laterais, nas 4 laterais, eu vou fazer a caixinha de leite. O que eu queria mostrar pra vocês é aqui, ó. Tá vendo? Eu não costuro em cima do zíper, mas se você cortar ele muito rente, na hora que você fizer isso, que você for desvirar a peça, ele vai abrir todo, tá? É por isso que eu sempre deixo uma margem aqui maiorzinha do zíper. E agora eu vou abrir aqui, ó, e fazer essa costura de junção, fazendo assim o formato, né, da caixinha de leite. Vou fazer nos 4 lados. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Lembra que quando a gente fez a medida, a gente cortou aqui maior e aqui menor, exatamente porque tinha essa costura? Quer ver como dá certinho? Eu vou virar aqui, olha. Na hora que eu juntar a beirada de um com a beirada do outro, vai ficar, olha, o encontro da costura ficou bem aonde a gente tinha marcado o meio aqui. Tá vendo que legal? Bem certinho. Por isso que aqui, já que o meu pezinho tem meio centímetro,
aqui eu tenho também uma diferença de meio centímetro. Então, aqui eu marquei com 3 e aqui eu marquei com 2,5. Agora eu vou fechar. Vou abrir aqui, olha, tá? Na costura, pra não ficar muito volume. Gente, na hora de passar a chama, é nessa parte azul, tá? Pra não, além de não sujar a peça, você não correr o risco de queimar o seu material e ele simplesmente pegar fogo. Feito isso, eu vou desvirar com muita delicadeza por esse buraquinho que ficou aqui. Mais uma peça. Então, pessoal, hoje a gente fez essas duas peças com uma medida de 25 por 25. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Queria mostrar pra vocês como é que ficou por dentro o acabamento. Só tem a emenda da onde a gente fez, deixou a abertura pra desvirar. Fora isso, olha, a costura com acabamento perfeitinho. Tanto na virada do cursor, quanto na parte interna e externa. Ficou muito bonitinho aqui. Esse aqui tem uma caixinha de 5. Se você quiser que ele fique menos angulado, você tem que diminuir a medida. E se você quiser que ele fique mais angulado, que ele fique mais assim, olha, que ele fique com a base menor, aí você tem que aumentar a caixinha de leite, tá bom? Nós fizemos essa e fizemos essa aqui. Também com as costurinhas perfeitinhas, olha, sem nenhum defeito na hora dos acabamentos. Esse material que eu usei, um material com gravação. Esse material que eu fiz para mostrar foi um material, é uma tela de nylon com listrinha. Aqui nesse outro mais clássico, eu usei o sintético Prada Caramelo, que é um material super chique, né? Todos esses materiais são da Companhia dos Plásticos. Lembrando que o cupom de desconto Patrícia5, você tem um desconto de 5%. É só entrar lá e finalizar a sua compra na hora do pagamento colocando o cupom. Esses materiais são todos materiais sintéticos. Eu fiz um vídeo falando algumas características. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, é só clicar no card aqui. Se você gostou, curta o vídeo, segue o canal, aciona aí o sininho para você ficar sabendo das notificações quando entrar vídeo novo. Compartilha com as pessoas que você pode gostar, que você acha que pode gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo.